Pessoal, sejam bem-vindos ao Riso Lab, o programa de entrevistas da Riso, Rede pela Inclusão Socioprodutiva. No programa de hoje, a gente vai entrevistar Armando Júnior, da Prefeitura de São Paulo. Seja bem-vindo, Armando. Eu que agradeço aqui pelo convite, é um prazer estar aqui no Riso Lab. Armando está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, junto com o secretário Rodrigo Goulart, não é isso, Armando? Exatamente, Rodrigo Goulart, que é vereador aqui na cidade de São Paulo, mas está aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e desde 2025, e aí a gente já está aí já há alguns anos na secretaria. Muito bom. Olha, nosso programa ele é emitido para o Brasil inteiro vai ouvir aqui. Então, primeiro, conta um pouco mais sobre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e a relação dessa pasta com a inclusão produtiva, que é o nosso tema aqui. Bom, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho é uma secretaria que ela tem quatro frentes, né, principais, que é a área do trabalho, a área do empreendedorismo, a área da capacitação profissional e a gente também tem aqui na maior cidade da América Latina a área da agricultura. Então são áreas que a gente conecta, né, o trabalho, a capacitação, o empreendedorismo, para que a pessoa ela possa ter essa jornada da inclusão produtiva. Então é uma forma que a gente tem na Prefeitura de São Paulo, estruturar as políticas públicas para que a gente consiga fazer com que a população consiga gerar renda e consiga se desenvolver aqui na maior cidade do Brasil. Muito bom. Então, uma secretaria bem transversal, né, que lida com muitos temas de formas diferentes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes da gente chegar nos detalhes de como a secretaria funciona, de como são os programas, eu tenho uma pergunta daquelas assim para deixar o entrevistado em ponto de bala aqui. Inclusão socioprodutiva é, por natureza, um tema que se aplica às pessoas mais vulneráveis, né? Se você já está numa condição socioeconômica mais estabilizada, você não vai precisar de políticas públicas de inclusão socioprodutiva. Quem precisa de inclusão socioprodutiva são as pessoas que estão realmente numa condição de vulnerabilidade e às vezes até de vulnerabilidade extrema, né? Então a pergunta é o seguinte: tem gente aqui do Brasil inteiro nos ouvindo, nos assistindo. São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, um percentual altíssimo do PIB brasileiro está aqui em São Paulo. São Paulo tem vulnerabilidade? São Paulo precisa de programas de inclusão socioprodutiva? São Paulo é o terceiro maior PIB do Brasil, né? A cidade de São Paulo está atrás apenas do Brasil e do estado de São Paulo, né? A gente está na frente do estado de Minas Gerais, na frente do estado do Rio de Janeiro. O município tem O mais PIB que o município estado de Minas Gerais. Exatamente. Só que São Paulo, assim como tem regiões, economicamente favoráveis que têm o mesmo IDH, por exemplo, dos países nórdicos, a gente tem regiões de alta vulnerabilidade de países subdesenvolvidos. Então essa diferença a gente tem muito grande dentro da cidade de São Paulo. Então, sim, a gente precisa de políticas públicas voltadas para a inclusão socioprodutiva. A gente estima aqui que na cidade de São Paulo cerca de 13% das pessoas elas estão em vulnerabilidade social, dá cerca aí de 1.600.000 pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, e aí que vem o poder público poder trabalhar nessas frentes socioprodutivas para que a gente possa fazer o apoio a essas pessoas. Então, muito interessante, né? Porque olha só, uma cidade muito rica, como você falou, terceiro maior PIB, mas enquanto o município é de longe, né, o maior PIB. Mas essas desigualdades, né, essa disparidade, você tem ali Faria Lima, Paulista, né, Jardins, regiões super ricas, mas olha que impressionante esse número, ele falou de 13%, ou seja, 1.600.000 pessoas em situação de vulnerabilidade. Aí tem aqui o prefeito que está nos assistindo, ou o líder de uma ONG que está nos assistindo e pensa: "Ah, em São Paulo tudo é fácil". Meu amigo, vai cuidar de 1.600.000 pessoas vulneráveis, né, bem desafiador, né, Armando? Bem desafiador em uma cidade que tem uma extensão territorial também elevada, né, com suas dificuldades de locomoção. Às vezes muitas pessoas estão no extremo da cidade para elas conseguirem chegar onde está o emprego, o trabalho, a renda, tem todas as suas dificuldades, né, às vezes de 1, 2 horas de locomoção. A questão da vulnerabilidade alimentar também para esse público é muito importante. Então são muitos desafios que a gente tem na cidade que é a cidade mais rica do Brasil, mas que eu acho que a gente vem fazendo um trabalho aí bastante forte nos últimos anos para conseguir superar essa dificuldade. E na vulnerabilidade, né, como você falou, tem diferentes facetas da vulnerabilidade, né, assim,
Sou de São Paulo também, conheço bem, então, assim, você tem uma pessoa, que mora numa comunidade, numa favela, que é uma pessoa vulnerável, mas você tem a pessoa que mora na rua, né, pessoas em situação de rua, pessoas que estão saindo da Cracolândia, pessoas que são egressos do sistema prisional, ou seja, tem múltiplas facetas dessa vulnerabilidade, não é isso? Exatamente. A gente tem, né, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem, por exemplo, um índice que chama IPVS, que é o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. O IPVS, a gente tem ele todo discriminado pelos bairros, pelas regiões. E os índices que a gente tem maior, a extrema vulnerabilidade, eles estão justamente nessas regiões, que são as regiões dos extremos. Então, ah, quem não é de São Paulo aqui, vai depois dar uma olhadinha aí no mapa da cidade de São Paulo, mas Jardim Ângela, Cidade Tiradentes, Parelheiros e Brasilândia são os 4 lugares onde a gente tem maior vulnerabilidade e eles estão justamente nos extremos da cidade. Sim, E aí cada região tem também a sua peculiaridade, porque a vulnerabilidade que a gente tem na Brasilândia é totalmente diferente da vulnerabilidade de Parelheiros, né? Que também tem uma diferença grande de cidade tiradentes. Então a gente tem que olhar também os tipos, mas também as regiões. certo. Bom, conheço bem isso, né, fui gestora pública há muitos anos também, mas eu acho que a minha sensação, né, eu tenho uma trajetória, eu passei por governo, por setor privado, terceiro setor. A minha sensação é que nas últimas décadas, os tomadores de decisão, né, os formuladores das iniciativas, tiveram que ir se adequando, porque as vulnerabilidades foram mudando, as necessidades da população foram mudando, e por isso foi necessário pensar diferente a forma de atender as pessoas, de fazer política pública, não é isso? Sim, eu acho que agora a gente tem uma forma um pouco mais integrada de fazer as coisas também, né? Antes, os programas eles não conversavam um com os outros, né? E a gente também tinha uma questão, por exemplo, na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo vem de 3 gestões consecutivas de um mesmo grupo. E isso faz com que a gente tenha uma solidificação da política pública, né? A alternância de poder, ela é fundamental, né? Ela é necessária. Mas muitas vezes, quando você tem uma alternância de poder de lados muito opostos, você tem uma quebra, Ruptura, uma né? ruptura total das políticas públicas que foram planejadas e estruturadas para que aquilo seja totalmente planejado e estruturado novamente. E todo o legado se perde. Como a gente vem de 3 gestões consecutivas, né, de um grupo mais alinhado, hoje a gente já tem uma consolidação de políticas públicas que elas vêm se fortalecendo. E o exemplo, por exemplo, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, né? Quando nós chegamos lá na secretaria, Nós, hum, pessoal, deixa eu fazer aqui uma pausa, porque eu fui secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da cidade de São Paulo. É um pequeno detalhe que eu esqueci de contar no começo. um pequeno detalhe, mas de um grande tempo, né? A secretária com mais tempo na cadeira na cidade de São Paulo, né? Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. E ali de 2017, né? Agora até 2026, nesse legado aqui que vem sendo construído, nós tínhamos ali cerca de 7 programas e hoje a gente tem mais de 40 programas estruturados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e o grande ponto é esse, de fazer a conexão entre esses programas. Os programas que a gente tem de empreendedorismo, eles se conectarem com os programas de geração de renda, de qualificação profissional, e a gente conseguir fazer com que as oportunidades cheguem e elas cheguem a quem mais precisa, que são justamente nessas localidades dos extremos da cidade. Eu acho que você falou uma palavra importante, né? A gente tem, desde que nós criamos a Riso, nós temos fortalecido o esclarecimento sobre o que é inclusão produtiva, né? Diferentemente das políticas de trabalho e renda isoladas que existiam antes, né? Um acesso a uma oportunidade, um curso, né? Uma intermediação de mão de obra, uma formalização de MEI. Essas políticas públicas, elas não eram, né, tão bem integradas e não era por maldade ou por falta de vontade, mas com o passar do tempo, a gente foi entendendo, e acho que nós vivemos um pouco isso, e muita gente que nos assiste também, que a eficiência, a eficácia da política pública, né, na transformação real da vida de um indivíduo vulnerável, essa transformação seria maior
se os programas estivessem integrados, né, se eles estivessem inseridos numa jornada. E eu acho que na secretaria isso também foi vivido e aprendido e transformado, não é isso? Exatamente, seja dentro da secretaria, seja também com as secretarias parceiras, né? Existem, cada município tem a sua divisão, cada município tem a sua característica, mas aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, assistência social é uma secretaria, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho é outra, Secretaria de Direitos Humanos é outra, e essas políticas públicas, elas são conectadas, né? Secretaria da Saúde, né, que às vezes a gente vai falar, por exemplo, sobre a questão de drogadição e álcool, para que essa pessoa ela possa sair desse ciclo vicioso, mas ela vai precisar voltar para o mercado de trabalho. Né? Como é que você consegue conectar essa pessoa? Se você não tiver uma conexão das políticas públicas sendo feitas, você não vai conseguir. Então, eu acho que essa conexão com as secretarias parceiras ela é fundamental para que você consiga estruturar essa jornada dentro do município. Perfeito. Acho que a gente podia falar, assim, você trouxe, alguns pontos bem importantes que eu queria voltar daqui a pouco, né, como essa questão da drogadição, pessoas em situação de rua e trabalhar com outras secretarias, mas antes da gente entrar nessa visão mais ampla da inclusão produtiva com diversos atores e diversas, pastas, né, vamos falar um pouquinho mais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, porque para quem é gestor público sabe, né, às vezes é desafiador integrar as iniciativas dentro da mesma pasta, né. Então vamos cuidar aqui dos desafios passo a passo. Primeiro sobre uma integração ou uma, gestão de políticas públicas no âmbito da própria Secretaria do Trabalho, né, e depois a gente volta para esses mais complicados. Então, conta um pouco para a gente, porque essa diversidade do território de São Paulo, que como você falou, vai até, para quem não sabe, agricultura, né, então desde daqueles temas, daqueles setores mais tradicionais, comércio, serviço, tecnologia e tal, que as pessoas entendem que é a cara de São Paulo, mas aqueles que não são. Então, só para você dar aqui para o nosso público que nos assiste esse panorama da diversidade dos programas que existem dentro da própria secretaria, para os diferentes públicos, diferentes territórios, diferentes setores. Bom, a secretaria ela tem programas e projetos voltados para pessoas de todas as idades, né, a partir ali dos 14 anos de idade, para todos os públicos, né, seja de alta renda e de baixa renda. Então, hoje a gente está falando de programas de empreendedorismo, por exemplo, para quem quer iniciar uma empresa, toda a estruturação dela, com atendimento online e presencial, com mais de 50 pontos espalhados pela cidade de São Paulo, com toda a assessoria, com a possibilidade de disponibilização de crédito, né? Inclusive, a gente está para retomar a parceria com o Banco do Povo do Estado. Você tem também a estruturação no empreendedorismo para startups, onde a gente consegue disponibilizar um recurso para que elas possam acelerar, mais a toda a capacitação e a aceleração que a gente dá para essas startups. Também todo o apoio de infraestrutura e equipamentos, como esse que a gente está aqui hoje. Hoje a gente está na sede aqui do Hub de Games, mas na sala de podcast da prefeitura, assim como a gente tem essa sala de podcast totalmente gratuita, com toda a infraestrutura para o cidadão gravar, tem mais outras 10 salas dessas, sala também de outras temáticas, como coworking público, e aí a gente tem na área do trabalho também várias outras conexões na área de capacitação profissional. Qual que é a grande graça, né? E falando sobre isso, né? A gente consegue hoje fazer essa conexão. Então, hoje uma pessoa que precisa se qualificar para entrar no mercado de trabalho, hoje ela consegue fazer uma jornada dentro da secretaria, onde ela, se ela está em extrema vulnerabilidade, ela entra num programa de inclusão produtiva, que é o programa Operação Trabalho. E aí, esse programa de inclusão produtiva, a prefeitura remunera ela mensalmente para que ela possa fazer 4 dias de atividade laboral em serviços públicos, como varrição, poda, Tipo uma frente de uma trabalho, né. frente de trabalho, uma área administrativa, uma área de atendimento, mas ela tem que fazer um dia da semana de qualificação profissional, que é justamente para ela retomar, se empoderar e voltar ao mercado de trabalho. E para isso a prefeitura paga uma bolsa por até
1 ano e meio ou 3 anos, dependendo do índice de vulnerabilidade que essa pessoa esteja. E aí, essa pessoa, ela vai também passando por uma qualificação online do nosso portal de EAD da prefeitura, onde a gente já tem hoje mais de 1 milhão de pessoas cadastradas no portal de EAD da prefeitura de São Paulo, que é o portal do CAT, e lá a gente tem mais de 300 cursos de diversos setores, seja de gastronomia, de saúde, de tecnologia, de economia criativa, e ali a gente também conecta com a vaga de emprego, onde a gente tem os CATs, que a gente tem hoje mais de 40 unidades físicas, mas a pessoa faz um LinkedIn, né? Ela cadastra o currículo dela, ela faz o curso e a gente consegue fazer o match da vaga de emprego, onde a gente busca a vaga de emprego no setor privado, e a gente consegue fazer essa jornada da pessoa que começou ali na vulnerabilidade, fez o curso, cadastrou seu currículo, a gente cadastrou a vaga junto à empresa privada e a pessoa consegue retornar ao mercado de trabalho. E aí hoje a gente começa já a enxergar um pouco de dado e informação, até por uma questão já de integração de informação que a gente está fazendo dentro Bom. da prefeitura, que é uma das grandes dificuldades do setor público, né? Você conseguir mensurar dado, conseguir mensurar resultado. E hoje a gente já com um programa de transformação digital que a gente vem implementando nos últimos anos, a gente já consegue enxergar um pouco alguns dados, algumas informações para entender quem é o cidadão que entra nos programas de vulnerabilidade, quem é que foi para quem foi para os cursos e quem que está buscando a vaga, e a gente consegue relacionar isso de uma forma um pouco mais inteligente. Muito bom. Ó, tem muitas coisas aí que eu quero comentar. Primeiro, vamos voltar lá para trás. Agradecer à Prefeitura de São Paulo, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e à DESAMPA pela cessão desse espaço. Esse espaço que se chama SampaCast, que é uma sala de podcasts gratuita, né? Você falou muito rápido aí, mas eu acho que essa questão da infraestrutura, né, que a gente viveu muito, de ter coworkings públicos espalhados por toda a cidade, gratuitos, e esses coworkings públicos, eles têm uma cara de a cara da riqueza, né, como a gente diz, mesmo se eles estão em territórios super vulneráveis, para dar Exato. para o empreendedor essa qualidade, né, de espaço, essa possibilidade de estar ali, de trabalhar com conforto, para poder se concentrar na sua atividade econômica. E Então, tem, tanto no e tem um coworking. diferencial que não tem nos coworkings privados, né? Que a gente tem uma assessoria empreendedora dentro desses lugares, Exato, né? fantástico. Então, ajudar esse empreendedor que vai ali trabalhar, mas ajudar ele a dar os caminhos para ele poder evoluir. É, não. Eu me lembro quando a gente criou esse programa, tá fazendo o quê? Fez 7 anos agora, né? 7 anos. 7 anos e hoje tem 20. Hoje já tem 20. 20 coworkings espalhados por toda a cidade. E eu me lembro que um dos primeiros de muitos casos de sucesso foi um coworking que a gente colocou numa Coab, né, em Taipas, e que o cidadão dizia assim: "Pô, eu fico trabalhando", ele acho que era contador e trabalhava de casa, e ele falava: "Eu fico trabalhando de casa, aí eu ouço a panela de pressão, criança chorando, minha mulher quer que eu vá no mercado, meu trabalho não rende. Aí eu venho para o coworking e eu consigo". Então isso faz parte da inclusão, né, você Exato. tirar todos os obstáculos que atrapalham o desenvolvimento do trabalho da pessoa, né, então essa história eu nunca vou esquecer, porque eu acho que ela tem muito a ver com isso, às vezes você dá uma coisa que nem é uma qualificação, nem é a empregabilidade tradicional, mas dá condições da pessoa se desenvolver, né. E tem um exemplo, por exemplo, que é, assim, são mais para cidades de grande porte, né? Onde a gente tem, por exemplo, um grande quantitativo de motoboys, né? São Paulo tem uma quantidade muito grande de motoboys que fazem entrega todos os Entregadores, né. dias. Aham. São entregadores de comida, mas são entregadores de mercadoria, também de documentos. E a prefeitura, por exemplo, criou um espaço desse, mas voltado para o motoboy. Então tem um espaço de motoboy hoje, onde os motoboys eles conseguem ir até esse local, esquentar a sua marmita, carregar o seu celular, ter cursos de capacitação, Dignidade, né, mais poder dignidade para o acessar um trabalhador, banheiro né. que muitas vezes a pessoa está na rua, ela não tem. Então, é você criar uma política pública condicionada à necessidade da sua cidade. Cada cidade vai ter A sua realidade, peculiaridade. é. Bom, e aí além dos coworkings, né, e de tantos outros espaços, a gente está aqui nesse espaço maravilhoso SampaCast, você chega, você põe o seu logo, como a gente colocou aqui o logo da Riso do Riso Lab, né, e a gente pode, mediante agendamento, também estar aqui
trabalhando, né. Então agradecer e citar um pouco mais detalhadamente esses exemplos. Mas aí eu queria voltar, né, porque infelizmente talvez nem todos os públicos, né, estejam na condição que a gente está aqui de usar um coworking, usar uma sala de podcast. Vamos voltar para aqueles da vulnerabilidade extrema, né, como você falou agora há pouco, né, a pessoa que está na situação, de rua, saindo da drogadição ou numa condição, assim, realmente bem mais difícil, e que eu costumo dizer, assim, que tem uma expressão que a professora Laura Machado do INSPER usa, né, e o PB, o Paz de Barros lá do INSPER também, que é a prontidão para o mercado de trabalho. Aliás, esse também é um riso lab que vocês não podem perder, né, explicando sobre como é desafiador quando você vai fazer uma política pública, às vezes você está oferecendo uma coisa que a pessoa ainda não está pronta para acessar. E aí fica aquela coisa descasada, né. Sim. Então o que que adianta você oferecer uma vaga de emprego para pessoa que ainda não está em condições de acessar aquela vaga de emprego? Então esse conceito da prontidão. E aí quando você vem com o POT, o Programa Operação Trabalho, que funciona na verdade como uma frente de trabalho, né, vários municípios têm essa legislação, o conceito da frente de trabalho, se não me engano, ele é um conceito que tem aí uns 30, 20 anos, né, Sim. mas que ele foi evoluindo. E o Programa Operação Trabalho, como você falou, tem a bolsa, né, mas tem uma série de outros serviços e de outras, formas de assistência para o indivíduo, para que ele possa acessar a prontidão. Aí queria que você falasse um pouquinho mais do POT, inclusive trazendo o conceito da capacitação e do desenvolvimento socioemocional, que acho que é outro elemento importante para a inclusão produtiva, certo? Exatamente. Bom, então o programa ele tem essa parte da frente de trabalho, onde a gente consegue identificar as frentes que são as melhores adequadas ao perfil de cada pessoa. Então, seja, eu vou dar um exemplo, vou dar 3 exemplos. Você tem o exemplo da varrição, né? Às vezes a pessoa ela está em extrema vulnerabilidade, com baixa qualificação, então ela começa ali pela varrição. Você tem, por exemplo, o programa das mães guardiãs, que são as mães de alunos da rede municipal que vão para a escola poder fazer a busca ativa escolar, para acabar com a evasão escolar nas escolas. Então, são mães de alunos que não estão em tanta vulnerabilidade social. E você tem, por exemplo, pessoas que estão no setor da agricultura, que elas têm uma necessidade de trabalhar com a terra e você está ali fazendo aquele apoio para aquelas pessoas. E aí você tem a qualificação profissional para todos esses públicos, onde você vai identificando a necessidade de cada um, particularizada dentro de cada setor, para que você possa apoiar elas nesses eixos. Então, a questão das mães guardiãs, elas fazem um trabalho muito mais forte no eixo administrativo, enquanto o programa de zeladoria tem um programa também desse socioemocional muito mais forte, onde a gente faz uma contratação de OSCs, né, organizações da sociedade civil que são contratadas pela Prefeitura de São Paulo para poder fazer o atendimento nas pontas com esses cidadãos, fazendo toda a capacitação profissional deles, o atendimento socioemocional com psicólogos, assistentes, dando todo o empoderamento para eles poderem se reempoderar, para que eles possam entender que eles podem voltar para o mercado de trabalho formal. Que esse é o grande objetivo nosso do programa Operação Trabalho, pegar aquela pessoa que está em extrema vulnerabilidade, que não acredita às vezes mais nela mesma, mas que a gente acredita nela. Então a gente vai fazer com que essa pessoa ela volte a se empoderar. E essas organizações, elas têm essa característica de poder ajudar justamente o público que está em alta vulnerabilidade e nas extremidades da cidade. Então a gente consegue ampliar o braço da prefeitura, chegando a mais lugares, a mais pessoas de uma forma mais estruturada, para que a gente possa ter esses centros de qualificação, e a entidade também nos ajuda com a conexão com o mercado de trabalho, para que a partir do momento que ela faz a identificação daquela pessoa, pega ela na extrema vulnerabilidade, vai empoderando ela, identifica que ela já está no momento positivo de voltar ao mercado de trabalho, eu não vou esperar o programa acabar
para ela sair do Claro. programa. Eu já identifico que ela tem uma possibilidade, eu vejo se eu tenho uma vaga de emprego dentro dos outros programas que a gente tem, fazer essa conexão para que ela possa ter uma saída qualificada. Então, eu acho que aqui tem algumas coisas legais para quem estiver aqui nos assistindo, porque o conceito da Riso é muito inspiracional também, né? Que uns aprendam com os outros para você evitar a perda de tempo inventando a roda e poder largar mais para frente. Por quê? Para que o cidadão tenha o benefício da É inclusão produtiva o fundamental. mais rápido possível. Então, acho que tem alguns aprendizados aqui que, se me permite, acho que a gente podia compartilhar. Primeiro, que a prefeitura sozinha não vai dar conta de fazer essa inclusão produtiva, né? Que a gente precisa ter aí essas parcerias com o terceiro setor, com as empresas, para que a possibilidade de inclusão seja maior, né? E a gama de acesso, né? A gama de serviços e a capilaridade nos territórios seja maior. Então, acho que assim, o aprendizado número um aqui, se me permite, é essa possibilidade de ter a parceria com o terceiro setor, né, através das OSCs, das organizações da sociedade civil, e também com as empresas, porque no fim do dia, quem dá Quem emprego, vai contratar é a empresa em privada. geral, é o setor privado, Exato. né? Então, acho que essas parcerias são um aprendizado bem interessante. Uma outra coisa que eu acho muito legal aqui, assim, como o programa ele usa, um recurso público, né, o bom gestor tem a obrigação de gerir bem o uso do recurso público. E é claro que uma bolsa para uma pessoa em situação de vulnerabilidade é um dinheiro bem gasto, é um dinheiro bem investido, né, o poder público precisa ajudar as pessoas a saírem dessa situação de vulnerabilidade, mas eu acho que aqui tem um duplo ganho, né, porque quando você fala das frentes de trabalho, além da pessoa, tá tendo esse benefício da inclusão produtiva, de poder superar a sua vulnerabilidade e, portanto, não precisar mais de bolsa amanhã, né, não ser uma pessoa que depende das políticas assistenciais, ou seja, tem um trampolim para a vida dessa pessoa, mas você estava contando pra gente que essa pessoa ela está fazendo um serviço público de interesse da sociedade, seja uma varrição, seja cuidar de crianças, seja cuidar, né, do arquivo público, o que for. Ampliar as áreas verdes da cidade. Exato. Você consegue fazer essa conexão entre todos os setores, né? Seja no setor de limpeza, no setor de sustentabilidade, com a questão do resíduo, seja no setor da agricultura, onde você também está falando de meio ambiente, na questão da qualificação, dos jovens com a busca ativa escolar, evitando a evasão escolar, justamente das crianças que estão na idade que necessitam estar na escola. Você consegue fazer uma política pública que conecta com outras políticas públicas. E também um caso acho que bem interessante, o das mães guardiãs, né, que já ganhou prêmios internacionais, recentemente ganhou mais um aí na É, Espanha, é você trazer a família, né, no caso a mãe, para mais perto da comunidade escolar, o que vai ajudar até no processo pedagógico das crianças, né, são múltiplos ganhos, você está inserindo a mãe e melhorando o processo pedagógico da criança, não é isso? exatamente. Você consegue conectar a mãe com a rede escolar, você traz a mãe para dentro da escola, que antes era um tabu. Você consegue, por exemplo, na área da agricultura, que na cidade de São Paulo tem uma característica de agricultura familiar, você consegue fazer com que a gente continue tendo produção agrícola na cidade, você consegue fazer áreas verdes sendo mantidas, segurando, por exemplo, a questão de invasão de terra, conseguindo também fazer com que os mananciais sejam preservados. É um ganha-ganha, que a gente consegue fazer com essas políticas públicas. Muito bom. Armando, nosso tempo está quase estourando aqui. Eu vou puxando você para as considerações finais. A gente tem uma assinatura na Riso, né? O nosso slogan, que é inclusão socioprodutiva, a inclusão que transforma pessoas, territórios e todo o Brasil, né? Porque é isso, a gente, quando trabalha pela inclusão socioprodutiva, você está ajudando um indivíduo, né, a superar suas vulnerabilidades e explorar todo o seu potencial. Você está melhorando todo aquele território onde um conjunto de indivíduos muda de patamar, e no fim do dia, você está ajudando todo o país no seu processo de desenvolvimento, porque o país vai ser mais produtivo, mais competitivo, né, mais desenvolvido, mais rico. Então vamos lá, agora assim, para a gente fazer aquele super fechamento aqui. Inclusão socioprodutiva, a inclusão que transforma pessoas, territórios e o Brasil, como que essa frase se aplica na cidade de São Paulo?
Ela se aplica em todos os programas que a gente tem feito, porque a gente, por meio desses programas que a gente vem fazendo, a gente está conseguindo fazer a transformação dos territórios, a gente está conseguindo fazer a transformação dessas pessoas, melhorando a capacitação. Vou dar mais dois exemplos que eu acho que a gente falou do pessoal da extrema vulnerabilidade, mas você tem, por exemplo, também outros programas onde você tem a pessoa que não está em tão extrema vulnerabilidade, mas ela precisa de uma conexão com o mercado, onde você tem, por exemplo, um programa de pagamento de bolsa para a pessoa poder estudar. Né? Também você pega pessoas que estão em vulnerabilidade, mas não extrema vulnerabilidade, mas ela precisa de uma bolsa para poder estudar, senão ela vai ter que ir trabalhar e ela não vai conseguir estudar e não vai conseguir progredir. Então a gente também tem programas onde a gente consegue aportar recursos para essas pessoas para que elas possam fazer uma jornada de qualificação profissional muito intensa e elas consigam fazer a sua evolução. A gente tem, por exemplo, e aí a gente tem várias necessidades que a gente vai identificando. A gente abre, por exemplo, cursos de tecnologia, fala sobre um problema, né? Você abre cursos de tecnologia, mas você ainda tem muita gente necessitando de bases de matemática, de lógica, de inglês, onde você vai conseguindo enxergar problemas e você tem que solucionar eles. Então você também vai fazendo isso. Na área do empreendedorismo, assim como esse da Bolsa, esse exemplo que eu dei, na área do empreendedorismo, a gente também tem um programa de um ciclo de orientação empresarial, onde a gente vai até os locais de comércio e serviços, a gente faz uma análise daquele pequeno estabelecimento para que a gente consiga dar toda a orientação para ele poder evoluir. Porque muitas vezes o empreendedor ele é um empreendedor por necessidade, não por oportunidade. Esse empreendedor por necessidade ele não estudou empreendedorismo, ele ainda Claro. não sabe todas as características. Então a gente consegue ajudar essa pessoa a ela evoluir. E também é uma forma da gente conseguir incluir. A gente fazendo isso, a gente consegue melhorar aquele pequeno território, a gente consegue melhorar aquele pequeno empreendedor, a gente consegue melhorar aquela pessoa fazendo esse ciclo que a Riso faz, que é melhorar esses três eixos. E com isso a gente melhora o Brasil. É Exatamente. muito bom. Então tá bom. Armando Júnior, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, uma das organizações membro da RISO. Você sabe que com 10 dias de existência, a RISO já tinha mais de 50 membros de todo o Brasil? Porque a Riso é um sucesso. Porque a Riso ela vem justamente, eu acho que para fazer essa conexão entre todas essas entidades, governo, entidades, para aprender uns com os outros, né? São Paulo é a maior cidade do Brasil, mas eu costumo dizer que a gente não sabe tudo. A gente tem que aprender Exato. muito. A gente vai aprender com os municípios pequenos, a gente vai aprender com as organizações e a gente está aqui para colaborar com aquilo que a gente aprendeu também Essa durante esses essa anos. troca é muito rica, né, a gente na prefeitura quando fez algumas políticas, mesmo sendo São Paulo, uma cidade tão rica, a gente aprendeu com outros municípios, da mesma forma que outros municípios aprenderam com a gente, e a gente aprende com o terceiro setor, e o terceiro setor aprende com a gente, e é para isso realmente que a RISO existe, né, para que a gente possa com mais rapidez, né, resolver esses desafios da vulnerabilidade e transformar o Brasil. O poder da conexão. Exatamente. Riso Lab, uma iniciativa da Rede pela Inclusão Socioprodutiva, que hoje conversou com o representante especialista em inclusão produtiva da Prefeitura de São Paulo, Armando Júnior. Muito obrigada, Armando. Obrigado, Aline. Parabéns pelo trabalho. Sucesso a todos. Um abraço, pessoal.